Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História da Igreja. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. Estamos, neste momento, dando sequência, continuidade às perseguições que incidiram sobre o cristianismo. É bem verdade que na aula passada nós iniciamos esta proposta de discussão com o intuito de construir um conhecimento sólido sobre a perspectiva das perseguições que incidiram justamente nesta comunidade que estava crescendo no primeiro século, ou seja, os discípulos do caminho. Ora, é bem verdade também que falar sobre estas perseguições no primeiro século, de certo, temos que falar sobre Nero, e sempre tem que se falar sobre Nero. Muito foi escrito sobre ele, mesmo porque, através de sua vida e da sua conduta enquanto imperador, ele despertou raiva, ódio, não apenas aos habitantes que puderam visualizar alguns atos de crueldade que tudo indica que estão relacionados e apontam para ele, mas também a todos aqueles que estavam mais próximos, né, da presença daquela figura imperial. Ora, na aula passada eu mencionei sobre Suetônio. Suetônio, ele foi um historiador antigo. Ele escreve sobre a vida de alguns imperadores e, dentre eles, registra um capítulo especificamente sobre Nero. E acho e julgo necessário trazer algumas informações a mais para que você possa perceber o quanto aquele homem que se torna imperador de uma extensão tão grande que foi o Império Romano, ele agia de uma forma tão violenta em alguns momentos. Ele era um homem dado a uma extravagância sem precedentes. Parece que faz parte da família. O que não lembrar do seu tio Calígula. Ora, sobre Calígula, posteriormente iremos conversar um pouco. Iremos, trazer algumas falas sobre este imperador em particular. E Suetônio, ele registra em seu livro A Vida dos 12 Césares o seguinte: além das suas libertinagens com mulheres casadas e relações sexuais com homens livres, deflorou a virgem vestal Rúbia. Então perceba comigo o quanto ele tinha muito intenso a sexualidade. Não diferentemente de Calígula, de Tibério, de Júlio César. Mas o que eu quero que de fato você possa compreender é justamente que não apenas a questão do apetite sexual, mas um descompensamento, inclusive na área psicológica. Suetônio, ele também registra algo um tanto quanto inusitado. Lógico que eu estou minimizando esta expressão. E olha só o que Suetônio diz: esforçou-se quem? Nero, por transformar em mulher um jovem esporo, arrancando-lhe os testículos. Você já compreendeu? Você já imaginou um negócio desse? Uma aberração desta? Ora, já no primeiro século, após ter matado a sua segunda esposa a chutadas, estando ela grávida de um filho dele, ele encontra este jovem que assemelha-se à sua esposa assassinada. E o que ele faz? Ele violenta aquele homem, transformando-o assim em uma mulher.
Você está começando a tentar trazer ou, né, visualizar como este imperador viveu. E foi a este imperador aonde em um determinado momento Paulo diz, apelando ter com o imperador, com César. Ainda dizia o seguinte, até mesmo que toda vez que andava em liteira com sua mãe, satisfazia com ela seus apetites incestuosos. E esse fato era comprovado através das manchas apresentadas pelas suas vestes. Então, já chega em um momento que é inimaginável. Suetônio, ele traça também uma figura de Nero em que ele desenvolve relacionamentos sexuais, ou pelo menos há um indício por meio de um encontro com sua mãe, aonde eles andavam em uma liteira. Então, neste momento que eu quero que você preste atenção aqui, nesta imagem de Nero. É bem verdade que, de uma forma, utilizando o avanço tecnológico, procura trazer, não é, por meio de um busto que foi preservado pelo seu tempo, as características daquele homem, né, que tinha, como se fala em algumas regiões do Brasil, alguns de repentes. Já Suetônio, dando continuidade agora no aspecto em sua fala referente ao cristianismo, ele diz o seguinte: sobre o seu reinado, diversos abusos foram punidos e reprimidos de forma severa e muitas coisas instituídas. Quanto aos cristãos, espécies de homens afeitos a uma superstição nova e maligna, infligiram-se-lhes suplício. Note que Suetônio ele não via com bons olhos a presença desta comunidade no seio do império, e esta comunidade estava crescendo. Quando ele fala sobre os cristãos, é bem verdade que não existe um apego de uma bondade enquanto ser humano, mas ele fala justamente de uma superstição nova. Mas o que eu quero que você possa entender é que o nobre historiador Suetônio ainda traz uma informação das perversidades que eram, não é, impressas a esta comunidade por meio do imperador Nero. Ora, quando nós pensamos e começamos a construir esta imagem, que posteriormente será, né, de uma forma minuciosa, desvendada para você, então continue acompanhando as aulas do nosso canal. Notem que, mesmo não trazendo uma prova plausível, contundente, que de fato o incêndio que perdurou durante uma semana em Roma pudesse ligar diretamente ao imperador, mas Nero ele propõe, por meio de suas atitudes, uma sinalização desta possibilidade. E preste atenção nesse trecho que eu trago para você. Assim, simulando estar descontente com a fealdade dos antigos edifícios, como também com as tortuosas e a estreiteza das ruas, incendiou a cidade. É inacreditável. Ora, ele precisava de uma cidade condizente a este imperador.
que, diga-se por passagem, ele se achava não apenas um erudito, mas um artista. Algumas fontes registram que, enquanto a cidade ardia em chamas, ele estava procurando compor uma música, um poema, como se aquele ato pudesse trazer de alguma forma sórdida algum tipo de inspiração. Então, ele entendia que a cidade de Roma, ela não era condizente à figura do imperador. E na aula passada, você pôde perceber os motivos pelos quais eu apresentei a você, caro amigo e amiga que está acompanhando conosco esse curso de História da Igreja Cristã, aonde estaremos estudando desde o primeiro século até a contemporaneidade. Então tem muita coisa que aconteceu e ainda será como um pilar em que esta igreja irá se firmar e posteriormente também perderá o que eu gosto de entender e falar como a essência do cristianismo, e no decorrer dos anos que serão seguidos haverá, de certo, um distanciamento do próprio termo evangélico ou evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho aonde o Cristo que se fez carne, como o evangelista João no capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo se fez carne. E nesta proposta de se fazer carne, ele viveu e foi o exemplo maior de amor e perdão. É lógico que no decorrer desta sistematização da história da igreja, que será contada nestas próximas aulas, perceberemos em si momentos que nos traz páginas negras escritas pelo cristianismo. Mas isso será um tema que iremos abordar no decorrer de nossas aulas. E nesta imagem agora, eu lhe convido a assistir uma pequena cena de um documentário sobre a vida do imperador Nero. Então, não feche esse vídeo agora, fica até o final e acompanha conosco. Nero queria se casar com sua amante, Popeia, que estava grávida, e se livrou da sua noiva de infância, Otávia. Ela não havia dado a Nero nenhum herdeiro. Mas Otávia era popular com as massas por ser a virtuosa filha do divino Cláudio. A tentativa de Nero de denegrir sua imagem foi motivo de distúrbio público. Dizem que sua empregada cuspiu na cara de um interrogador e disse: "As partes íntimas da minha patroa são mais limpas que a sua boca." Muito insistente, Nero expulsou Otávia para uma ilha e, longe dos olhos do público, mandou assassiná-la. Doze dias depois, Nero se casou com Popeia. Popeia tinha todas as qualidades, menos a bondade. Ela parecia respeitável, mas era uma depravada. Ela cobria seu rosto pela metade para inspirar curiosidade. Para ela, homens casados ou solteiros, era a mesma coisa. Tácito. Popeia era bonita e vaidosa. Ela mantinha 500 burros para poder se banhar no seu leite. Em janeiro de 63 DC,
Para a alegria de Nero, ela deu à luz a uma menina, Cláudia. Mas em março, a criança morreu. Sem um herdeiro e temendo seus rivais, Nero resolveu eliminar todos os seus parentes da família imperial. O futuro da dinastia dependeria somente dele. Bom, pelo menos agora eu posso viver como um ser humano. Nero. Em 18 de julho de 64 DC, no 10º ano de seu reinado, Nero estava morando numa vila à beira-mar ao sul de Roma. Lá, ele recebeu a notícia de que a capital estava se incendiando. Agora começara o mais terrível e destrutivo fogo. Atingindo lojas que vendiam objetos inflamáveis e espalhado pelo vento, o incêndio instantaneamente cresceu. Tácito. Era uma gritaria e uma correria sem fim. Crianças, mulheres, homens, idosos, todos ao mesmo tempo. Não se via ou entendia nada por causa da fumaça e do barulho. Enquanto isso, os que tentavam salvar seus pertences e os que roubavam dos outros se batiam uns nos outros e caíam. Muitos acabaram sufocados. Muitos foram pisoteados. Cássio. Nero correu para Roma para organizar o combate ao fogo e as medidas de socorro. Nero construiu acomodações de emergência para os desabrigados. Trouxeram comida de Hóstia e de cidades vizinhas. Cortaram o preço do milho. Mas todas essas medidas de caráter popular não obtiveram nenhuma gratidão. Tácito. Mais da metade da cidade foi queimada. Mas dentro da destruição, Nero viu uma grande oportunidade. O centro de Roma havia se transformado num palco vazio, onde ele poderia projetar e construir uma nova cidade. Havia rumores de que se chamaria Nerópolis. Nero não economizou na construção de um extraordinário novo palácio, chamado a Casa Dourada. O hall de entrada era grande o suficiente para acomodar uma imensa estátua de 36 metros com a sua imagem, arcada com as pilastras, era gigantesca. Uma piscina tão grande quanto o mar era cercada de prédios que lembravam uma cidade, num jardim muito bem equipado, com parreiras, pastos, florestas, onde uma enorme variedade de animais domésticos e selvagens passeava. Partes da casa eram cobertas de ouro, com pedras preciosas e madrepérola. Todas as salas de jantar tinham um teto de marfim, painéis que se abriam permitindo que uma chuva de flores ou de perfumes caísse sobre seus convidados. A sala de jantar principal era circular, e o teto se transformava em noite e dia de acordo com o céu. Quando o palácio foi decorado com todo esse luxo, Nero condescendentemente declarou: "Bom, pelo menos agora eu posso começar a viver como um ser humano." Suetônio. A extravagância foi chocante. Corriam rumores de que Nero teria provocado o incêndio para criar espaço para seu novo palácio. Acredito que você ficou impressionado, não é verdade? Selecionei propositalmente uma cena que, ao meu ver, pode retratar este coração tão impetuoso do imperador Nero. E neste momento eu trago para você mais uma citação do livro dos Mártires, de John Foxe. E olha o que ele registra. A primeira das 10 perseguições foi
desencadeada por Nero por volta do ano 64 do Senhor. A tirania e a fúria desse imperador foi cruel contra os cristãos, a ponto de, conforme registra Eusébio, este Eusébio está falando sobre Eusébio de Cesareia, um grande historiador que escreveu a história eclesiástica, e olha o que Fox, ele lembra de Eusébio: encher cidades de cadáveres humanos, mostrando velhos jazendo ao lado de jovens e corpos de mulheres abandonados nus, abandonados no meio da rua, sem respeito algum por seu sexo. Muitos houve entre os cristãos daqueles dias que, vendo as obscenas abominações e a intolerável crueldade de Nero, julgaram que ele era o anticristo. É bem verdade que no decorrer dos séculos, muitos anticristos foram ressignificados em homens, justamente devido a uma extrema brutalidade e crueldade. Nesta próxima imagem, eu trago-lhe uma citação do livro Os Mártires do Coliseu. E é interessante porque, para que entendas que cada proposta que está sendo passada aqui, ela possui uma bibliografia que propõe não apenas uma reflexão para você, mas também mostrar que estas nossas aulas são baseadas em uma bibliografia tradicional, uma bibliografia que remonta textos desde o primeiro século. Então, este parágrafo diz o seguinte: durante as grandes celebrações, notem que uma forma pelo qual os imperadores dominavam o seu povo, a sua plateia, os seus súditos, era mediante os espetáculos que aconteciam nos circos. Pão e circo. É trazer um divertimento, e neste caso um divertimento sórdido, maquiavélico, tenebroso, para que pudesse de fato este líder ter cativo o povo em detrimento das atitudes que estavam sendo por ele executadas paralelamente. Continuemos a leitura. Raramente se passava um dia sem que algumas centenas de carcaças dilaceradas de homens e feras fossem arrastadas da arena para a casa dos mortos. Os jogos começavam por volta de 10 horas e geralmente iam até escurecer. E ao longo dessas horas, vítima após vítima ia tombando. Você já imaginou o dia inteiro participando desta carnificina? Notem que não eram apenas homens que eram sacrificados, prisioneiros, escravos, rebeldes, revoltosos, mas também animais. Existem informações que, por meio de estudos, onde o Coliseu Vespasiano, o Coliseu Romano, poderia ser utilizado inclusive para combates náuticos, aonde por meio de uma estrutura arquitetônica possibilitava encher e secá-lo em minutos. Mas também, dentre essa culminância de carnificina, havia os duelos dos gladiadores.
Agora, o que nos chama a atenção é justamente que os espectadores, cada vez mais intoxicados a cada novo gole de sangue, bebido através de seus olhos brilhantes, clamavam por novas vítimas e também mais sangue. Enquanto eram recolhidos os corpos daqueles que tinham a sua vida sequestrada de si, agora entra na arena gárrida os gladiadores, com os seus trajes e ornamentos ricos e variados, parando em frente ao camarote imperial, com os braços levantados, e esses bravos exclamavam com voz firme: Salve César! Nós que estamos para morrer, te saudamos. Interessante que essas vestimentas dos gladiadores, inclusive, foram reduzidas através de um desejo de Calígula para vê-los sangrar mais. Por fim, eu quero registrar nesta aula, que será continuada na próxima, falar sobre um dos pais da igreja que, de certo, poderia transpirar não apenas um amor que vai de encontro a um evangelho em sua essência, mas um líder ou um pai da igreja amoroso. Eusébio de Cesareia, ele escreve com riquezas de detalhes os últimos momentos da vida de Policarpo. Policarpo, ele era tão amado pela sua igreja que, quando a perseguição estava às portas para levá-lo, inquiri-lo e fazer com que ele pudesse apostatar a fé, a palavra apóstata é justamente um ato do homem negar a sua crença. Então, toda vez que estavam próximo de pegar Policarpo, aquela comunidade fazia um jeito de tirá-lo e levá-lo para um outro determinado local, para assim, livrá-lo de um futuro que teria como uma grande certeza a morte. E teve que um determinado momento, e é registrado no livro de Eusébio de Cesareia, e que diz justamente o seguinte: foi quando ele orava, numa visão que teve à noite, 3 dias antes de sua prisão, quando viu que o travesseiro de sua cabeceira se consumia completamente, abraçado pelo fogo. Então, naquela impressão de Policarpo, por meio desta visão, ele entendeu que não deveria mais fugir, correr. Ele entendia que ele deveria, sim, testemunhar, por meio de palavras e ações, o que ele tinha abraçado em toda a sua vida, que era a fé cristã. E diante do governador, este disse: jura e te soltarei, maldiz a Cristo. Foi colocado diante de Policarpo uma possibilidade de, se este ancião pudesse apostatar a sua fé, seria de fato livre. Ora, Policarpo disse: 86 anos venho servindo e nenhum mal me fez. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? E logo
imediatamente queriam prendê-lo, acorrentá-lo em um pilar de madeira, em uma estaca, melhor dizendo, e ele diz: não, deixe-me em pé. E quando atearam fogo e que as chamas começaram a serem ampliadas, meio que acontece um fenômeno em que criou uma cúpula onde o fogo não estava consumindo aquele santo pai da igreja. E as pessoas que estavam olhando ficaram atônitos a tal ponto que um dos soldados com uma lança perfura o corpo de Policarpo, aonde sai um jato de sangue tão forte que apaga aquela pira. E morre este grande pai da igreja. A expressão pai da igreja é algo levado de uma forma carinhosa. Um pai que cuida e zela dos seus filhos. Então, eu espero que você tenha gostado desta aula. Se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Caso você tenha alguma sugestão de um tema que queira ouvir, anota aqui embaixo. Toca, não é, por meio destas aulas em outras vidas e compartilha com seus amigos, familiares. Espero que você tenha gostado desta aula e até a próxima. Que Deus continue vos abençoando.